Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar um pouco acerca de Pelé e a ida ou a morte do Pelé nos traz por lições. Nós que somos cristãos e que servimos ao Senhor Jesus. Bom, o craque Pelé foi alguém considerado à frente do seu tempo. Alguém que, pelos seus dribles, pela sua habilidade com a bola, fez muitos se encantarem pelo futebol. Muitos que nem consideravam esse esporte popular, esse esporte atrativo, foram encantados quando viam o Pelé jogar. E o que impressionava é porque ele era muito novo, e sendo muito novo, ele ainda conseguia sobressair os mais avançados da sua idade. No todo, a história relata que Pelé teve as 3 grandes Copas que ele conseguiu vencer, 3 grandes mundiais no mundo, o que tornou uma certa chacota do povo brasileiro quando a Argentina conseguiu ganhar 3 Copas do Mundo, dizendo os brasileiros assim, que a Argentina conseguiu finalmente igualar o número de Copas que o Pelé conquistou. Surgiu por uma certa brincadeira, pelo fato do Brasil também ser frustrado nessa Copa que se passou. Bom, mas falando do Rei Pelé, ele é considerado por muitos o rei do futebol pelo fato de ser revolucionário. Há fatos que contam que o Pelé conseguiu até paralisar uma guerra, né? E foi aclamado por muitos por esse fato também que fez. Bom, mas a história passou e ele foi envelhecendo, os problemas de saúde foram surgindo e o que culminou no seu falecimento. E o que nós podemos tirar por lição acerca da vida desse grande atleta do futebol que foi um revolucionário? Bom, a lição que nós podemos tirar é que por mais que nós façamos grandes coisas nessa vida, por mais que nós realizemos grandes feitos, por mais que nós consigamos revolucionar em grandes aspectos, usando o dom que Deus nos deu, usando a habilidade que o Senhor nos deu, ora concedida pelo Espírito Santo, ou ora vindo por naturalidade que o próprio Deus coloca em nós, por mais que nós consigamos usar e usufruir daquilo que Ele nos deu, nós não somos eternos. Nós não possuímos a habilidade de ser eternos. Bom, o que o mundo vai dizer nesses dias e falar durante todo esse período é acerca da muita história que o Pelé fez. O que muitos brasileiros vão agora postar em suas redes sociais são fotos, são vídeos, são imagens e são momentos que trarão a nós a recordação daquilo que ele fez. Porém, vamos refletir. Por que nós, ou por que tais pessoas, elas não têm essa preocupação de fazer isso com a pessoa em vida? Porque as pessoas não têm essa preocupação de zelar e cuidar daquelas que elas admiram em vida. Pois bem, as pessoas só dão valor quando perdem. E nós, brasileiros, obviamente, seremos reconhecidos como aqueles que darão valor ao grande e habilidoso atleta que nós possuímos pelo fato de agora o perdermos. Mas, para a nossa reflexão como cristãos, precisamos entender que o mundo pode nos aplaudir, o mundo pode nos elogiar, o mundo pode nos reconhecer pela habilidade que Deus nos deu. Mas o que cabe a nós é a seguinte reflexão. Mas aonde nós estaremos quando partirmos dessa terra? Com quem estaremos? Ou para onde iremos quando partirmos desta vida? Será que nós partiremos com o nosso Senhor Jesus? Ou será que nós nos preocupamos em viver em aplausos e reconhecimentos humanos e nos distanciarmos da vida e da eternidade com o nosso Deus? Pois bem, muitas pessoas
vão olhar e vão admirar a história que foi feita por este homem. Muitas pessoas vão olhar e vão admirar os fatos, os feitos, os vídeos e as homenagens feitas a este homem. Porém, a nós, em cabe de servos de Deus, fazermos sim a diferença, proclamarmos sim o Evangelho do Senhor, pregarmos sim a palavra, fazer a diferença, buscar ter relevância no tempo em que vivemos. Sim, mas não cabe a nós buscarmos aplausos, buscarmos elogios, afinal, os que são do mundo, eles querem que o seu nome seja reconhecido. Os que são do mundo, eles querem que o seu nome seja lembrado. Os que são do mundo, eles querem que a sua história seja contada. Os que são do mundo, eles se preocupam que haja lembrança deles, haja recordação deles. Mas quando nós vemos e nos voltamos para a palavra, olhar para o apóstolo Pedro é uma lembrança. Eu faço grandes coisas, mas eu quero que lembrem do nome de Jesus. Olhar para o apóstolo Paulo, eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Então lembrem do nome dele. Então quando olharem para mim, lembrem de Jesus Cristo. Olhar para o apóstolo João, que declara que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, como servos, como filhos de Deus e como cristãos, podemos sim e devemos sim revolucionar, marcar o tempo, fazer a história, mas que essa história, esse tempo e esse momento que nós possamos e devemos fazer a diferença, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós devemos nos esconder para que Cristo apareça. Nós devemos nos ocultar para que Cristo seja revelado. A missão nossa, como cristãos, podem até não lembrar do nosso nome, mas que saibam, que lembrem que Jesus Cristo vive e Ele verdadeiramente é eterno. As nossas maiores vitórias, elas não estão aqui. As nossas maiores conquistas não ficam nesse tempo, porque Deus tem algo melhor preparado para nós. Hoje lembram do Pelé. Hoje homenageiam o Pelé. Hoje fazem vídeos, homenagens e postagens acerca do Pelé. Mas será que farão isso daqui a um tempo? Será que lembrarão disso daqui a um tempo? Fica para nós a reflexão. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós vemos e lembramos do nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele veio, Ele foi antes de Pelé, Ele é antes de Abraão, Ele é antes de Isaac, Ele é antes de Jacó, Ele é antes de Moisés. Veja que Ele é antes, e Ele veio para o nosso tempo presente, se encarnando, e Ele morreu, Ele ressuscitou. Então Ele é antes, durante e pós, passado, presente e futuro. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar aqui o seu comentário acerca do que você achou desse assunto, se você concorda ou discorda do que foi aqui falado, deixa aqui a sua opinião. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com mais alguém e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor nos permitir.